Sejam todos bem-vindos, né? É um prazer tê-los aqui na nossa segunda reunião extraordinária de 2020. Eu solicito ao senhor secretário que faça a chamada inicial dos vereadores. Bruno Pires de Souza. Carlos Aparecido da Silva. Presente. Daniel de Souza Barroso. Presente. Evandro José de Alvarenga. Presente. Evandro Walter Moreira. Presente. Geraldo Ferreira. Presente. Laércio Alves de Lima. Presente. Lucimar Ferreira Pinto. Mauro da Conceição Neves. Presente. Maria Anísio de Paula. Nelson Pereira Chaves. Nivaldo Santos. Presente. Osmar Gomes Fidelis, presente. Havendo número regimental, declaro em nome de Deus abertos os trabalhos. Fiquemos de pé para procedermos com a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Solicito ao senhor secretário que proceda com a leitura dos projetos de lei a dar entrada na casa. Lê o ofício e o projeto. Ofício 49 de 2020, Gabinete Prefeita, 28 de fevereiro de 2020. Assunto: encaminha projeto de lei. Excelentíssimo senhor presidente, para conhecimento e providência do vosso cargo, encaminho um projeto de lei que altera o dispositivo da Lei Municipal número 2.346/2009, que estabelece novos parâmetros relativos à política municipal dos direitos da criança e do adolescente e da outras providências, para ser apreciado pelos novos edis em regime urgente, cuja cópia segue anexa. A justificativa da proposição encontra-se acostada no texto da proposta. Atenciosamente, Doris Campos Coelho, prefeita municipal. Presidente, o senhor quer que lê o projeto na íntegra? Lê o projeto na íntegra? Esse projeto da entrada, pode sim, pode fazer a leitura. Ele é quantas? Não, tranquilo. Tranquilo? Projeto de Lei 23 de 2020. Altera o dispositivo da Lei Municipal número 2.346/2009, que estabelece novos parâmetros relativos à política municipal dos direitos da criança e do adolescente e da outras providências. A Câmara Municipal de Goiás, Estado de Minas Gerais, por seus representantes, aprovou e eu, prefeito municipal, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. O artigo 1º da Lei número 2.346 de 2009 passa a vigorar acrescido de parágrafo único com a seguinte redação. Artigo 1º. Parágrafo único. Esta lei seguirá os parâmetros legais e as alterações contidas na Lei Federal 8.069 de 1990. ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Artigo 2º. O inciso 4º, artigo 13º da Lei número 2.346, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 13º. 4º. Elaborar o regimento interno e analisar, indeferir ou aprovar para legitimar o regimento interno do Conselho Tutelar. Artigo 3º. O artigo 23 da Lei número 2.346 de 2009 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 23. O município terá um conselho tutelar com estrutura adequada para funcionamento, composto por 5 membros titulares e suplentes, escolhidos nos termos da presente lei e regulamentado do processo de escolha por meio de resolução do Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente para um mandato de 4 anos ou com a determinação, a legislação do CONANDA, Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Artigo 4º. O inciso de 2
ao 5º do artigo 24 da Lei nº 2.346, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 24. Segundo, equipe multidisciplinar de apoio será indicada pela Secretaria Municipal de Assistência Social, sendo profissionais efetivos, um da área de serviço social e um da área de psicologia para as orientações necessárias ao caso quando requisitada. Terceiro, o servidor público municipal efetivo ou designado por ato administrativo formal, apto e capacitado para exercer todas as funções administrativas e burocráticas, secretariando ao Conselho Tutelar no horário regular do expediente. Quarto, A. O motorista deverá, além de habilitação, ser capacitado e não ter problemas judiciais em espécie com o público prioritário do Conselho Tutelar. B. Deverá o motorista apresentar certidão de antecedentes criminais a cada 6 meses. Quinto, o Conselho Tutelar terá seu plano de funcionamento, todos os equipamentos e materiais necessários, infraestrutura física adequada, salas, banheiro, copa, equipamentos de comunicação, informática, móveis e matérias de escritório, bem como a manutenção sempre que solicitada e a. Ter placa em condição de boa visibilidade para o público em geral, indicando a localização do Conselho Tutelar e os números de seus telefones. Artigo 5º. Ficam suprimidos o artigo 24 da Lei nº 2.346, de 2009, o inciso do 6º ao 9º. Artigo 6º. No artigo 26 da Lei nº 2.346, no inciso 15, o parágrafo 7º passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 26, 15, parágrafo 7. A. Não podendo o Conselho Tutelar acionar o Ministério Público em tempo hábil, exemplo, fim de semana, para ação de proteção da criança ou adolescente, é obrigatório fazê-lo assim que possível, ou seja, no primeiro dia útil após a ocorrência do fato. Artigo 7. Fica suprimido o parágrafo 8º do artigo 26 da Lei nº 2.346, de 2009. Artigo 8º. O parágrafo 2º do artigo 27 da Lei 2.346 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 27. Parágrafo 2º. O Conselho Tutelar fornecerá, a cada semestre do ano, ao Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente e aos órgãos municipais encarregados da execução das políticas públicas, bem como dos setores de planejamento e finanças, informações sobre as maiores demandas e deficiências da estrutura de atendimento à criança e ao adolescente ao município, participando diretamente de todo o processo de elaboração, discussão e aprovação das propostas de leis orçamentárias em cumprimento ao disposto no artigo 136, inciso 9 da Lei Federal número 8.069, de 1990. Artigo 9º. O inciso 6º do artigo 37 da Lei número 2.346, de 2009, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 37. 6º. Comprovar a experiência profissional de no mínimo 6 meses em atividades na área da criança e do adolescente desenvolvidas em entidades governamentais ou não governamentais, incluindo movimentos sociais, com registro documento físico descrito no CMDCA. Artigo 10. O parágrafo único do artigo 39 da Lei nº 2.346, de 2009, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 39. Parágrafo único. A Comissão Eleitoral Organizada seguirá as normativas estabelecidas pelo CONANDA e o CMDCA para estabelecer as regras da eleição dos conselheiros tutelares que deverá a. Fixar obrigatoriamente o objetivo do certame. B. As atribuições da comissão eleitoral. C. As formas de inscrição e os requisitos legais para inscrever ao cargo. D. As possibilidades de impugnações e recursos. E. As regras, permissões e vedações da campanha eleitoral. F. Os critérios para apuração dos votos. Artigo 11º. Na Lei nº 2.346, onde se lê abrigo, passa-se a ler acolhimento institucional. Artigo 12º. Os demais dispositivos da Lei nº 2.346, de 26 de setembro de 2009, permanecem inalterados. Artigo 13º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Artigo 4º. Revoga-se as disposições em contrário. Goiânia, 28 de fevereiro de 2020, Doris Campos Coelho, Prefeita Municipal. Justificativa.
É o mesmo. Goiás, 19 de março de 2020. Ofício 23 de 2020, Câmara Municipal de Goiás, assunto: reunião extraordinária, gabinete vereador Daniel Barroso. Senhor presidente, com meus cumprimentos, solicito de Vossa Excelência que seja agendado a reunião extraordinária o mais breve possível para que seja votado o projeto de lei de minha autoria, que dispõe sobre a suspensão de corte e fornecimento de água e luz no município de Goiás, protocolado nesta Casa Legislativa na data de hoje. Vale-me da oportunidade para renovar meus protestos de elevada estima e distinta consideração. Daniel Barroso, vereador. Projeto de lei número 24 de 2020. Dispõe sobre a suspensão de corte no fornecimento de água e luz no município de Goiás. A Câmara Municipal de Goiás decreta, artigo 1º, fica suspenso o corte de água e luz no município de Goiás durante o período de 180 dias por falta de pagamento dos referidos serviços. Parágrafo único. Não poderá incidir juros de mora e multa nas tarifas de água e esgoto referente aos meses de março de 2020 a setembro de 2020. Artigo 2º. O Poder Executivo regulamentará a presente lei através de decreto, no que tange ao seu descumprimento pelas prestadoras de serviço. Artigo 3º. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação. Goiás, 19 de março de 2020. Daniel Barroso, vereador. Goiás, 23 de março de 2020. Ofício 24 de 2020, Câmara Municipal de Goiás, assunto: reunião extraordinária, gabinete vereador Daniel Barroso. Senhor presidente, com meus cumprimentos, solicito de Vossa Excelência que seja agendada a reunião extraordinária o mais breve possível para que seja votado o projeto de lei de minha autoria, que dispõe sobre medidas excepcionais de diferimento tributário para redução dos impactos sobre a atividade econômica do município causados pelas ações de contenção da pandemia ocasionada pelo coronavírus, encaminhando a esta Casa Legislativa a data de hoje. Vale-me da oportunidade para renovar meus protestos de elevada estima e distinta consideração. Daniel Barroso, vereador. Projeto de Lei 25 de 2020. Dispõe sobre as medidas excepcionais de diferimento tributário para a redução dos impactos sobre as atividades econômicas do município causado pelas ações de contenção de pandemia ocasionada pelo coronavírus. A Câmara Municipal de Goiás decreta, artigo 1º, esta lei dispõe sobre medidas excepcionais de auxílio aos contribuintes alcançadas pelas disposições de decreto número 4.602, de 20 de março de 2020, que determinou a suspensão temporária de atividades, serviço, alvará de localização e funcionamento e autorização emitidos para a realização de atividades com potencial aglomeração de pessoas para enfrentamento da situação da emergência publicada causada pelo agente coronavírus Covid-19. Artigo 22. Para o exercício 2020, fica diferido para 10 de setembro do corrente ano a data de vencimento das taxas de licença para localização e funcionamento de licença para fiscalização do funcionamento de fiscalização sanitária vencidas e vencidas e vicendas. Artigo 3º. As taxas
de que trata o artigo 2º, poderão ser pagas em até 3 parcelas mensais e consecutivas, vencendo a primeira na mesma data diferida do tributo previsto no artigo 2º e as demais no mesmo dia dos meses subsequentes. Artigo 4º. As parcelas do Imposto Predial Territorial Urbano IPTU do exercício 2020, com vencimento em abril, maio e junho, ficarão deferidas por 90 dias. Parágrafo único. O montante das parcelas referidas no caput será somado ao valor das demais parcelas do saldo devedor e esse valor será reparcelado para pagamento em parcelas de julho a dezembro, com vencimento a partir de 15 de julho de 2020. Sem a incidência de juros de mora e multa. Artigo 5º. Ficam suspensos por 180 dias, a partir da data de publicação desta lei, primeiro, a instauração de novos procedimentos de cobrança. Segundo, o encaminhamento de certidões da dívida ativa para cartórios de protesto. Terceiro, a instauração de procedimentos de exclusão de parcelamentos em atraso. Quarto, a exclusão do devedor do PERT, Programa Especial de Regulamentação Tributária, pela falta de pagamento de parcelas em atraso. Artigo 6º. Ficam prorrogados por 180 dias, contados da data de publicação desta lei, os prazos para cumprimento das obrigações tributárias acessórias relativos ao imposto sobre serviço de qualquer natureza, ISS-QN. Artigo 7º. O disposto nos artigos 2º a 6º aplica-se exclusivamente aos tributos devidos pelas empresas que tiverem suspensos os alvarás de localização e funcionamento por meio de decreto número 4.602, de 20 de março de 2020. Artigo 8º. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação, Goiás, 23 de março de 2020. Daniel Barroso, vereador. Justificativo. Esse projeto do vereador Daniel Barroso tinha sido protocolado via e-mail nessa casa e no dia 30 a prefeita Doris Campos Coelho também encaminhou, né, o ofício de número 93/2020, encaminhando um projeto da mesma natureza. Portanto, como o vereador já tinha protocolado antes, vai tramitar o projeto do vereador Daniel. Mas eu vou pedir para ler o ofício da prefeita encaminhando aqui e simplesmente o caput do projeto de lei que o executivo encaminhou. Nós nem numeramos ele porque trata-se da mesma matéria e vai ser analisado, apreciado o outro projeto. Então, por favor, secretário, leia o ofício. E o caput. Ofício 93 de 2020. Gabinete da Prefeita, assunto, convocação faz, data 30 de março de 2020. Excelentíssimo senhor presidente, cumprimentando cordialmente, cito presente nos termos do artigo 54, inciso 2º da Lei Orgânica do Município de Goiás, para convocar os nobres edis a reunir-se extraordinariamente para apreciar um projeto de lei que segue abaixo. Projeto de lei que dispõe sobre as medidas excepcionais de diferimento tributário para redução dos impactos sobre a atividade econômica do município causados pelas ações de contenção da pandemia ocasionada pelo Covid-19. As apreciações em regime de urgência dos projetos de lei acima referidos darão condições ao município de continuar trabalhando em benefício de toda a população. Aproveitamos o ensejo para reiterar a Vossa Excelência e nobres pares protesto de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Doris Campos Coelho, prefeito municipal, excelentíssimo senhor Nivaldo Santos, presidente da Câmara Municipal de Goiás. Dispõe sobre medidas excepcionais de diferimento tributário para redução dos impactos sobre a atividade econômica do município causadas pelas ações de contenção da pandemia ocasionada pelo Covid-19.
Projeto de Lei Ordinária número 26 de 2020. Autoriza o Poder Executivo Municipal utilizar itens de merenda escolar para a composição de cestas básicas para a família dos alunos que encontram-se em estado de vulnerabilidade social e dá outras providências. A Câmara Municipal de Guanhães, Estado de Minas Gerais, por seus representantes, aprovou e eu, prefeito municipal, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a utilizar itens da merenda escolar para a composição de cestas básicas para a família dos alunos que encontram-se em estado de vulnerabilidade social. Artigo 2º. As regras e critérios a serem estabelecidas para a distribuição das cestas básicas, objetivo dessa lei, serão aquelas previstas na legislação que regulamenta a distribuição de benefícios eventuais da assistência social do município de Guanhães. Artigo 3º. As despesas decorrentes com a aplicação dessa lei correrão por conta das dotações constantes do orçamento vigente. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Guanhães, 31 de março de 2020, Nivaldo Santos, vereador. Justificativo? Isso é 3, não Valdum? Projeto de Decreto Legislativo número 03 de 2020. Dispõe sobre a sustação do parágrafo único do artigo 14 do Decreto de Lei número 4.067, de 26 de março de 2020, do Poder Executivo Municipal. O presidente da Câmara Municipal de Guanhães, Estado de Minas Gerais, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 61, 3º e 20º do Regimento Interno, faz saber que o plenário aprovou e fica promulgado o presente decreto legislativo. Artigo 1º. Fica sustentado nos termos do artigo 61, 14 da Lei Orgânica do Município de Guanhães, o parágrafo único do artigo 14 do Decreto de Lei número 4.067, de 26 de março de 2020, do Poder Executivo Municipal. Artigo 2º. Esse decreto legislativo entrará em vigor na data de sua publicação. Guanhães, 27 de março de 2020, vereador Daniel Barroso. Ivan, justificativo decreto, para ler? Nenhum decreto? Já existia. Esses projetos que deram entrada nessa casa, se vocês quiserem um tempo para vocês estudarem o projeto e votar hoje, nós vamos votar. Se não, eu já quero pedir a vocês que segunda-feira esses projetos vão estar em pauta para votação, porque é de grande valia, né? E tem a questão do requerimento de urgência do Executivo Municipal e do vereador Daniel. Também, Daniel, quando for assim, você pediu, essa presidência atendeu, mas eu gostaria de pedir para que colocasse as assinaturas dos colegas para a gente democraticamente atender os trâmites legais do pedido de extraordinária, viu? Eu quero consultar o plenário, que tem o projeto de lei número 10 do Executivo, que autoriza o Poder Executivo a contribuir mensalmente com a Associação Brasileira de Ouvidores, Ombudsman, Seção Minas Gerais, ABO Minas Gerais. Alterando a pauta de hoje, eu consulto o plenário, se concorda eu colocar esse projeto para votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Os que forem ao contrário, põem-se de pé. Aprovado. Eu solicito ao senhor secretário que, seguindo a pauta, o projeto de lei complementar 06/2018, que cria a ouvidoria na Câmara Municipal de Guanhães e dá outras providências. Tem 6 emendas. Presidente, pela ordem. Boa noite ao público presente e aos colegas vereadores.
é o seguinte, quando você disse aí, em relação ao meu pedido, na verdade, eu encaminhei um ofício, né, solicitando que seja convocado, e aí você me respondeu informando que os projetos seriam colocados em pauta no dia 6, né, que seriam segunda-feira. E aí você fundamentou, utilizando de um termo que eu desconheço, não consta questão de assinatura de projeto, pedido de um texto de assinatura de projeto em relação a pedido nessa questão. Isso aí não tem fundamento algum. O que existe no regimento interno da lei orgânica é para que pedido de convocação, para que a convocação seja feita com um terço. Agora, eu te encaminhei um ofício e você me responder falando que tem que ter um texto de assinatura no projeto, isso não existe na lei orgânica nem no regimento interno, não. Mas aí eu não entendi porque aí você falou que esses projetos seriam colocados na reunião de segunda-feira, né? Dia 6, e colocou esses projetos agora. Colocou um projeto da ouvidoria para ser votado e agora chega aqui e muda a pauta novamente para colocar um outro projeto. Eu sei que quem cabe a determinar, né, o que vai em pauta, o que retira de pauta é o presidente, né? Mas tem também a questão aí em caso de reuniões extraordinárias, o próprio regimento determina que seja votado aquilo que tem em pauta. Mas é só para deixar bem claro a situação aqui para os demais colegas, porque eu já tive o retorno informando que seriam colocados esse projeto no dia 6, só para os colegas terem conhecimento. Então, atendendo o requerimento, o ofício do Executivo Municipal, da prefeita Doris, entendendo a situação, ela também fez o mesmo requerimento da convocação de uma extraordinária, e eu atendi prontamente. Diante disso, eu convoquei a reunião extraordinária, a pedido do Executivo Municipal, onde coloquei os projetos do vereador, uma vez que ele já tinha solicitado uma reunião extraordinária. Entendi que era de grande valia e coloquei os projetos, sim. E os outros dois, esse ano nós estamos em um ano eleitoral também. E a lei, às vezes, veda, eu não tenho total conhecimento, de votação de alguma matéria que a gente pode chegar adiante e não pode ser votada. Então, diante disso, esses dois que eu acabei de consultar, o projeto de lei 10 e o 06, eu coloquei em pauta para hoje. Porque hoje é o último dia útil antes do período eleitoral, onde se trata que todos os secretários, todo o pessoal ocupantes cargos terão que afastar no dia 4. Então, entendi e coloquei esses dois, viu, seus vereadores? E está na mão de vocês, eu solicito ao senhor secretário que proceda com a leitura das emendas ao projeto de lei 06, a emenda 01, Emenda 01 ao projeto de lei complementar número 06 de 2018. Os vereadores abaixo assinados nos termos do artigo 177 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Goiás, Minas Gerais, propõem a seguinte emenda modificativa ao projeto de lei complementar número 06 de 2018. Altera a redação do parágrafo único no artigo 4º do projeto de lei complementar número 06 de 2018, que passa a vigorar com a seguinte redação. Parágrafo único. Para auxiliar na execução das atividades da ouvidoria, serão designados servidores efetivos, preferencialmente integrantes da carreira de técnico administrativo. Goiás, Minas Gerais, 24 de setembro de 2018. Nelci Pereira Chaves, vereador, e Daniel Barroso, vereador. Emenda por emenda, né? Coloco a emenda 01 em discussão. Coloco a emenda 01 em votação. Os vereadores que forem a favor, permaneçam como estão. Os que forem ao contrário, põem-se de pé. Aprovado a emenda 01.
Emenda número 02 ao projeto de lei complementar número 06/2018. Os vereadores abaixo assinados nos termos do artigo 177 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Goiás, Minas Gerais, propõem a seguinte emenda. Modificativa ao projeto de lei complementar 06/2018. Primeiro, altera a redação do parágrafo único do artigo 7 do projeto de lei complementar número 06/2018, que passa a vigorar com a seguinte redação. Parágrafo único. O cidadão, ao formular sua petição, poderá fazê-lo pessoalmente por e-mail, fax, site da Câmara ou correio. Goiás, Minas Gerais, 24 de setembro de 2018. Nelci Pereira Chaves, vereador. Coloco a emenda 02 em discussão. Nenhum vereador quer discutir? Coloco a emenda 02 em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Os que forem ao contrário, põem-se de pé. Aprovado a emenda 02. Emenda modificativa número 03 ao projeto de lei complementar 06/2018. Altera-se o artigo 3º do projeto de lei complementar 06/2008, passando a ter a seguinte redação. Artigo 3º. A ouvidoria da Câmara Municipal será dirigida por um ouvidor designado pelo presidente da Câmara Municipal de recrutamento limitado dentre portadores de nível médio qualificados com mandato de 1 ano, admitida a recondução. Primeiro, a qualificação profissional dos servidores designados caberá à Câmara Municipal. Plenário da Câmara de Vereadores da Câmara Municipal de Goiás, 5 de novembro de 2018. Justificativa. Trata-se a emenda modificativa em referência de ação que vem reforçar a valorização dos servidores efetivos que ficarão satisfeitos com a missão de atender às demandas da sociedade. Justifica-se ainda que a estabilidade dos servidores públicos, do servidor efetivo, poderá transmitir idoneidade aos trabalhos desenvolvidos pela ouvidoria. Lucimar Ferreira Pinto, vereador. Coloco a emenda 03 em discussão. Coloco a emenda 03 em votação. Os vereadores que forem a favor permaneçam como estão. Os que forem ao contrário, põem-se de pé. Rejeitada. Emenda modificativa número 04 ao projeto de lei complementar 06/2018. Altera-se o artigo do projeto de lei complementar 06/2018, passando a ter a seguinte redação. Artigo 4º. Para o desempenho das funções e execução das atividades da ouvidoria da Câmara Municipal, fica criado o seguinte cargo. 1. Ouvidor designado pelo presidente da Câmara Municipal de recrutamento limitado dentre portadores de nível médio qualificado com mandato de 1 ano, admitida a recondução conforme disposto no anexo 1 e 2 da presente lei. Plenário da Câmara de Vereadores da Câmara Municipal de Goiás, 5 de novembro de 2018. Justificativa. Trata-se a emenda modificativa em referência de ação que vem reforçar a valorização dos servidores efetivos que ficarão satisfeitos com a missão de atender às demandas da sociedade. Justifica-se ainda que a estabilidade do serviço público do servidor efetivo poderá transmitir idoneidade aos trabalhos desenvolvidos pela ouvidoria. Lucimar Ferreira Pinto, vereador. Coloco a emenda 04 em discussão. Coloco a emenda 04 em votação. Os vereadores que forem a favor permaneçam como estão. Os que forem ao contrário, põem-se de pé. Rejeitada. Emenda 05. Emenda modificativa número 05 ao projeto de lei complementar 06/2018. Altera os anexos 1 e 2 do projeto de lei complementar número 06/2018, passando a ter a seguinte redação. Cargo, ouvidor, 40 horas. Nível 6, vaga 1. Servidor efetivo de nível médio com qualificação profissional.
Anexo 2. Tabela de nível de vencimento cargo comissionado. Nível 6. Vencimento R$ 1.800. Sigla CC06. Lucimar Ferreira Pinto, vereador. Coloco a emenda 05 em discussão. Coloco a emenda 05 em votação. Os vereadores que forem a favor permaneçam como estão. Os que forem ao contrário, põe-se de pé. Rejeitado. Emenda número 06 ao projeto de lei complementar número 06 de 2018. Os vereadores abaixo assinados nos termos do artigo 117 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Guanhães, Minas Gerais, propõem a seguinte emenda modificativa ao projeto de lei complementar 06 de 2018. Primeiro, altera a redação dos anexos 1 e 2 no projeto de lei complementar número 06 de 2018, que passa a vigorar com a seguinte redação. Anexo 1. Cargo de provimento em comissão. Cargo ouvidor. Carga horária 30 horas. Nível CC03. Vaga 1. Requisito: bacharel em direito, mais notória experiência no setor público. Anexo 2º. Tabela de nível de vencimento comissionado. Nível 3. Vencimento 3.110,50. Sigla CC03. Assinado por Carlos Aparecido e 2 rúbricas que eu não reconheço. Coloco a emenda 06 em discussão. Só para confirmar, quem que... essa emenda, as rúbricas são de quem? Uma, estou vendo aqui, que é do... Quem são? Nivaldo? A outra quem é? Não, qual que é a pergunta? Quem assinou essa emenda? Carlos e 2 que eu não reconheço. Então, estou perguntando, é sua, presidente Nivaldo? Minha, Mauro e Carlinhos. Pessoal, aí vão evitar de pôr rúbrica de projeto, que aí não dá para identificar, não? Coloco a emenda em discussão. Coloco a emenda em pela votação. ordem, presidente. Eu já adianto aqui que eu sou contra, né? Eu voto contrário a essa emenda, porque eu entendo que, como eu acompanhei nas últimas votações as emendas do vereador Lucimar, onde ele entende que a ouvidoria seja criada, mas colocando servidores efetivos. E eu comungo com essa ideia, até por uma questão de valorização dos profissionais aqui, e também em relação à economia, né, com o dinheiro da Câmara. Já adianto que eu sou contra essa emenda, pelo fato de estar, além de estar trocando o requisito aqui do texto original, aqui está determinando que seja bacharel em direito, com notória experiência no setor público, está aumentando o salário inicial do projeto. Então, eu sou contra, ainda mais pelo momento, né, que a gente está passando aí, com essa questão aí da pandemia, e onde eu imagino que a própria Câmara, que eu até já fiz um pedido para devolver o que não é gasto mensalmente para o município, era uma forma de estar contribuindo, né, um pouco ainda mais para o município. Então, é só isso. Por hoje, presidente. Obrigado, Daniel. A preocupação aqui é porque, quando já coloca aí bacharel em direito, é igual você disse, não dá chance para um funcionário efetivo. E o pior de tudo é que, normalmente, é a carta marcada. Infelizmente, é o nosso país. Daqui, com certeza, alguém já está em vista. Quando coloca bacharel em direito, não dá chance. Primeiro, que aqui para nós, né, não tinha nem necessidade, mas infelizmente, já que é obrigatório, mas imagina o que essa pessoa fica fazendo aqui. Eu digo, por exemplo, está na prefeitura, lógico, mais do que lógico. Aí colocar um bacharel em direito para um ouvidor ou ouvidora. E fora eu entendo como um desmerecimento, olha, dá vontade de colocar na palavra certa, os covardes, porque não concordarem com o efetivo, parecendo que aqui só tem... Será que nossos efetivos são tão incompetentes que tem que ser bacharel em direito
para ser ouvidor? Me desculpem, colegas, não é fácil, não. Só, presidente. Mais algum vereador? Coloco a emenda 06 em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Os que forem contrários, põem-se de pé. Nesse caso eu voto, né, doutor? Deu empate. Então eu permaneço, eu voto. Eu voto a favor da emenda, porque eu assinei nela. Aprovada a emenda. Coloco o projeto de lei complementar 06/2018 em discussão. Nenhum vereador vai discutir o projeto? Presidente, vai começar? Pode, Lucimar, Evandro, Bruninho, Daniel. Eu já expliquei aqui na emenda, né? Antes na discussão da emenda, eu já expliquei o que eu entendo desse projeto. Infelizmente, da forma que ele foi aprovado, né, criando cargo, no momento que está, eu infelizmente vou votar contra, né? No projeto de acordo com o que foi aprovado. Se tivesse sido aprovado dessa forma, dando aí oportunidade para os servidores efetivos, algo que também não iria estar contribuindo para um gasto a mais na Câmara, eu seria favorável, sim. Mas, da forma que foi aprovada essas emendas, aí realmente, no momento, eu voto contrário ao projeto. Boa noite, senhores e senhoras. Só gostaria de ressaltar que, pelos mesmos motivos já citados aqui pelo colega Lucimar, também pelo colega vereador Daniel, eu gostaria muito que a Câmara tivesse uma ouvidoria, e isso é uma demanda antiga. Isso, há muito tempo, quando se procura informações aqui, as informações nem sempre são de acordo com o fato real e de acordo com o que o cidadão procura. Eu entendo que uma ouvidoria ajudaria muito a Câmara a ficar de forma mais transparente para o cidadão. E, por isso, eu votei a favor das emendas que estavam sendo colocadas, em que se propunha que usasse na ouvidoria servidores de nível médio desta casa. Além da valorização dos colegas, ainda contava com um detalhe que é a sequência da experiência adquirida. Eu creio, por exemplo, se hoje a gente tivesse uma ouvidoria em que, vou citar um nome, creio que a colega não vai achar ruim, mas, por exemplo, se a colega Márcia fosse colocada como uma ouvidora da casa hoje, seria um serviço fantástico para a Câmara, porque é uma pessoa que entende todos os processos e sabe o trâmite normal. Bom, e aí, considerando todas essas emendas que foram rejeitadas, eu coloco-me também da mesma forma, mantendo a mesma coerência, e também com relação ao acréscimo de gastos num período difícil, e também a questão do ano eleitoral. É só isso. Vereador Osmar. Presidente, pela ordem, boa noite novos colegas, a todos aqui presentes. Presidente Evaldo, votei a favor de todas as outras emendas e fui contra essa, por quê? Porque eu acho que realmente o funcionário da casa tem que ser valorizado, sim. Entendo que o projeto é bom.
A única coisa que não ficou melhor ainda foi por causa da questão dessa emenda. Se ela tivesse sido rejeitada, seria melhor. Mas não vou votar contra o projeto por isso. Gostaria muito que os funcionários da Câmara estivessem participando, sim. Por isso eu votei a favor que eles pudessem participar. E votei contra essa que, naturalmente, exclui a maioria. Mas, como foi desempatado por Vossa Excelência, eu sou favorável ao projeto desde o início. Eu não sou favorável a essa emenda 6, mas ao projeto eu sou. E quanto à questão do gasto, Vossa Excelência também não vai pôr esse cargo para funcionar nesse período, né? É até questão de lógica. Então não tem esse problema aí, a casa está abrindo poucas vezes, então não justifica para um funcionário a mais. Eu acho que quando passar esse período desse coronavírus, e vai passar, se Deus quiser, aí está a hora de voltar. Mas, claro, tendo o projeto aprovado. E a questão do gasto, se por um acaso fosse um funcionário da casa, teria que ir para outro lugar dele para repor. Então, gasto teria de alguma forma. Eu sou favorável ao projeto, mas gostaria sim que tivesse passado para dar oportunidade aos funcionários dessa casa. Mas, infelizmente, não passou, mas eu não vou deixar de votar por isso, não. Simplesmente eu queria que eles tivessem a oportunidade, mas não teve. Acho que, pelo menos, o projeto tem que continuar. Mais algum vereador? Não, eu acho que é você. Pela ordem, eu gostaria de cumprimentar todos os presentes aqui dessa casa. Primeiro, antes de votar o projeto, eu queria só exemplificar. Esse projeto da ouvidoria, ele encontra nessa casa desde 17/8/2018. E na data de 1º de novembro de 2019, eu voltei com esse projeto para a pauta. E o ofício informava a seguinte coisa: Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Aqui se faz informação, ofício Belo Horizonte, 30 de outubro de 2018. Assunto: regulamentação à instituição de ouvidoria municipal e regulamentação, divulgação da carta de serviços, instituição do Conselho de Usuários Municipais em conformidade com as determinações da Lei 13.460 de 2017. Senhor Prefeito, com os nossos cordiais, cumprimento o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, no cumprimento de sua missão institucional, vem alertar aos chefes do Poder Executivo e Legislativo do município acerca das disposições da Lei Federal 13.406 de 2017, que dispõe sobre a participação e defesa dos direitos do usuário dos serviços públicos, da administração pública. Referida lei definiu as atribuições obrigatórias das ouvidorias públicas, bem como procedimento contendo todos os relatórios, prazos para a resposta legal, entre outros. E juntamente com a Lei 12.527 de 2011, Lei de Acesso à Informação. E de interesse da coletividade. A Lei 13.460 disciplina a instalação do efetivo funcionamento das ouvidorias municipais com requisitos de acordo com o artigo 13 e 17. Além disso, também regulamenta a divulgação da carta de serviços ao usuário, artigo 7, instituição do Conselho de Usuários, artigo 18 e 22, entre outras obrigações. Considera de importância do tema levado em conta que a lei estabeleceu o prazo de 17 de julho de 2019 para a sua implementação em âmbito dos poderes executivo, legislativos municipais. O Tribunal de Contas, pelo seu papel orientador e o seu compromisso de colaborador e aprimoramento da gestão pública, encaminha o questionário anexo
para a municipalidade. O referido questionamento, com a finalidade, precipita informações dos 853 municípios mineiros para a elaboração do diagnóstico em que será possível identificar, entre outros aspectos, quantas ouvidorias foram criadas, se há devidamente financiamento e a qualidade perante aos usuários, eventuais dificuldades encontradas para o efetivo andamento da Lei 13.406 de 2017 e ainda boas práticas a serem divulgadas, o que facilita o implemento desse serviço para os municípios, solicitando em especial o empenho do referido questionário que seja informado. Mauri Torres e Durval Anjo. Isso é o Tribunal de Contas aconselhando ao Poder Legislativo e Executivo para que faça a criação das ouvidorias. E, como sempre a prefeita, o controle interno da prefeitura, o controle interno da Câmara, sempre preza, sempre o Tribunal de Contas, todas as entrevistas falam sobre o Tribunal de Contas. Então, eu acho que é mais do que devido à obrigação. O que quer dizer isso? Vem informando a municipalidade que tem que se criar. A aprovação do projeto é uma determinação legal, deve ser cumprida, sob pena de punição. A criação de despesa, ela só vai a partir da nomeação do cargo. Até então não existe criação de despesa. O simples fato de criar a ouvidoria não gera despesa. A Câmara tem 3 cargos abertos ainda. Isso não quer dizer que está criando, não. Está cumprindo a obrigação legal, a formalidade. O ato do poder pelo projeto da aprovação é apenas um cumprimento legal de uma lei federal que determina. Aí eu venho aqui, eu quero ler 2 partes que vem na cartilha do Tribunal de Contas da Associação. Contudo, não há legislação vigente, nenhuma regra que exija obrigação, mas determina-se que tenha uma formação específica, bem como sugere um curso superior. Não há impedimento. Contudo, para uma elevação do grau de eficiência do trabalho e desenvolvimento, para que ele se mostre fundamental que antes de assumir o cargo, o funcionário tenha um curso certificado pela ouvidoria do Tribunal de Contas, bem como um curso superior. Sugestão. A ouvidoria é um efetivo canal de comunicação entre o usuário e o consumidor, prestador de serviço, tratando-se do órgão mediador entre as partes, devido sua dependência funcional. O ouvidor possui a missão de buscar uma solução que seja melhor para ambas as partes. Além disso, o ouvidor é um sujeito preparado e com poderes institucionais de exigir uma resposta à solução do problema. Eu até queria colocar mais 2 emendas, que uma das leis, além de todas as emendas aprovadas, o cargo ser amplo não veda funcionário efetivo. E aí, o que acontece? Eu queria até lembrar um fato, que o poder discricionário do presidente. Eu queria pôr emenda, mas naquele dado momento, eu achei prematuro, porque eu fui até no Cerro para olhar. A lei do Cerro, além de todas essas emendas, o ouvidor tem que passar pela sabatina da Câmara Legislativa. E ele ocupa um mandato de 2 anos, assim como o PROCON. Então, se eu, presidente, nomeei, depois de passado pela sabatina da Câmara, é uma coisa que pode uma posterior alteração. Por que eu não quis mexer nessas questões? Eu tenho certeza que não vai ser nomeado agora, até pela questão das contenções de gasto e tudo mais. Mas a gente tem que cumprir a formalidade, porque a responsabilidade é do gestor. Porque se não aprovasse hoje, como é ano eleitoral, não aprovaria mais esse ano. O cumprimento legal é de entregar o projeto de lei aprovado. A nomeação é outro cargo. Então, aqui não está gerando despesa a princípio.
Está fazendo o cumprimento legal, que é obrigação. E na mesma hora eu pedi ao presidente da Câmara que colocasse o da ouvidoria da Prefeitura também, porque ela também responde pelo mesmo fato. Se não aprovar hoje, ela vai responder por questões legais. E eu acho que não é justo colocar para punir um gestor porque uma Câmara não votou. E o projeto que está aqui desde 2018. E aí fui perguntado, ainda na presidência, exercício da presidência, que aquele projeto estava engavetado e veio. Porque eu recebi um ofício do Tribunal de Contas para que colocasse. Então eu tinha aquela responsabilidade com o gestor. Não sou eu o presidente da Câmara, mas é o Nivaldo. Eu muito bem podia ter deixado sem pedir a liberação do projeto. E o porquê que eu estou falando isso? Porque eu achei que é viável. A questão do cumprimento legal, alteração de nomeação é outro ato. E isso posterior será determinado. Obrigado. Eu quero também falar um pouco sobre esse projeto de lei. É que um internauta acabou de me mandar aqui uma questão da ouvidoria do Senado Federal. Eu li uns trechinhos aqui. Boa relação, capacidade de comunicação e síntese, sensibilidade social e proatividade. Os profissionais que venham atuar na ouvidoria devem ter formação e capacitação compatíveis com as exigências técnicas das atribuições a eles conferidas. A sensibilização e a capacitação dos profissionais da ouvidoria são fatores determinantes para a formação de uma equipe consciente, capaz de entender o seu papel e de realizar um trabalho de qualidade. Como estabelecer o funcionamento de uma ouvidoria? O funcionamento externo envolve o caminho percorrido pela manifestação do cidadão até a ouvidoria e da ouvidoria até o cidadão. O fluxo interno refere-se aos processos de recebimento, análise, encaminhamento, acompanhamento, respostas e fechamento das demandas. Cada ouvidoria deve estabelecer modo mais adequado para a tramitação das demandas, tendo em vista a sua organização e necessidades. A correta tipificação das manifestações contribuirá para a geração de dados precisos e fidedignos, tendo como finalidade a elaboração dos diagnósticos e dos relatórios estatísticos, os quais servirão para a concretização do papel da ouvidoria como instrumento de gestão e de democracia participativa. O atendimento deve ser capaz de realizar uma escuta qualificada, que significa ter sensibilidade, tanto para atender propriamente, quanto para absolver um relato, os elementos essenciais para a realização de uma investigação. Também é de fundamental importância que os trabalhos de uma ouvidora sejam pautados pela transparência. Como divulgar a ouvidoria? A divulgação é ferramenta essencial para o êxito dos trabalhos e objetivos de ouvidoria. É preciso selecionar um canal de atendimento que melhor atenda a população local, e-mail, telefone ou carta, por exemplo, para divulgá-lo nos órgãos públicos. Os próprios funcionários podem contribuir diretamente com essa divulgação, uma vez que muitas demandas passariam a ser atendidas pela ouvidoria. Uma ouvidoria atuante e proativa deve ter como missão assegurar o canal de comunicação e representação dos interesses dos cidadãos frente à administração pública, para a resolução ágil das questões apresentadas, promovendo a cidadania e o aprimoramento da gestão pública. Os servidores que trabalham no órgão devem se certificar da garantia do sigilo e do anonimato, haja vista o fato de que os cidadãos devem ver a ouvidoria como um canal isento de ameaças de vazamentos de suas informações. A ouvidoria deve dar tratamento e responder às manifestações recebidas, observando o prazo máximo para as respostas aos pedidos de acesso à informação estabelecido nos artigos 11, parágrafo 1º e
parágrafo 2º da Lei 12.527, de novembro de 2011. 20 dias prorrogáveis por mais 10 dias. Então, todo cidadão e cidadã podem recorrer de forma democrática à ouvidoria, como canal para manifestar seus anseios, para denúncias, reclamações, solicitações, elogios, sugestões ou informações. Não há obrigatoriedade de identificação, mas é ela que assegura a resposta da manifestante. Quais os assuntos podem ser tratados pelo cidadão em uma ouvidoria municipal? Qualidade de atendimento dos agentes públicos municipal, inclusive nós, vereadores, impostos e taxas municipais, morosidade na conclusão de processos e procedimentos administrativos, fiscalização e gestão urbanística, trânsito e transporte público local, poda de árvore e limpeza de terreno particular, falta de médico e de medicamentos, perturbação de sossego, buracos em vias públicas, direitos, deveres e obrigação do servidor público e do agente político, tratamento à coleta de lixo, sugestões diversas. Como é que nós vamos privar isso do cidadão goianense? Como é que nós vamos fazer? Temos, sim, de ter um órgão desse atuante, porque nós, vereadores, simplesmente, nós não damos conta. Então, nós precisamos, sim, de ter um órgão desse representativo. Eu agradeço até ao internauta que encaminhou isso aqui, porque deu que vocês podem entrar no Senado Federal, que está lá, essa forma. Então, eu quero dizer a vocês que nós, aqui dessa Câmara, eu, enquanto presidente, tento fazer o máximo em economias. Aliás, que colegas brincam comigo até que eu sou muito pão duro, né? Haja vista que nós temos um carro aí que estão deixando ele para ser utilizado. Realmente, os vereadores foram a Brasília e buscaram, né? Eu não pude ir, porque eu estava hospitalizado, mas os vereadores utilizaram o veículo para ir a Brasília, trouxeram 2 milhões de reais de emenda, 2,5. Eu poderia ter contratado um motorista, vereador Mauro, enquanto eu não estava podendo, estava com um certo, como é que fala, uma recomendação médica, há 30 dias atrás, mas eu não contratei esse motorista. Eu poderia estar gastando dinheiro público, mas eu sou econômico. Todos aqui funcionários falam que eu sou, entendeu? Seguro. Então, o que acontece? Eu quero dizer aqui, finalizar a minha fala, que nós temos aqui uma reserva de contingência financeira deste ano, porque todo ano zera, e a partir do dia 20 de janeiro eu passei a receber o 10º a essa casa, repassado pelo Executivo. Eu quero deixar claro aos vereadores que a intenção, quando fiz um vídeo e postei, é que eu coloquei essa Câmara, essa casa nossa de vereadores, à disposição do Covid-19, da Prefeitura Municipal, em combate ao Covid-19. Nós estamos nessa luta. Nós estamos aqui hoje para dizer à população que nós estamos atentos e somos solidários a todos os atos que o Executivo está tomando, e orientado até pelo Ministério Público, para a preservação da saúde dos goianenses. Eu tenho uma reserva aqui na Câmara Municipal, a Economia, que, se necessário for, disponibilizaremos ele assim, vamos disponibilizar ele a qualquer momento, caso haja necessidade. Vocês podem ter certeza que essa casa, através desse presidente, concedo sim,
essa casa está disposta a ajudar no que for possível. Tem um minutinho, uma parte que eu vou passar para informação para vocês, mas que fique um pouco reservado, porque senão todos os hospitais da região vão tentar. Além dos 2,5 milhões, já tem um projeto em andamento de 13 milhões para o Hospital Municipal, onde essa semana passada foi liberado mais 3 milhões, que é oriundo das multas da Samarco. Então, é um projeto que foi liberação e 3 milhões já encontra-se no caixa do hospital para uma possível necessidade. Eu falo porque política é a arte de construir. E não é a hora da gente fazer política. E eu queria deixar isso aqui registrado, mas que fique em off, porque nós só conseguimos esse recurso devido a estar na região do Vale do Rio Doce. Mas ainda tem mais 2 projetos em andamento que o valor é bem grande. Obrigado, Nivaldo, pela parte. Eu quero dizer que, nesse momento, realmente, vereador Evandro, não é hora de usarmos essa questão do Covid-19 para fins de eleição. Foi muito bem claro o nosso promotor. Temos que tomar cuidado para não utilizarmos isso como fins eleitoreiros, buscar aplausos. Nós temos que ser responsáveis. E isso, essa casa, não vai faltar, senhores vereadores. A responsabilidade nós teremos. E, se for necessário, que renunciaremos até o nosso salário, se for o caso. Entendeu? Mas, a partir do momento que ainda não houve, não aconteceu nenhuma, vamos dizer, investimento extra nessa questão do Covid-19 aqui em Guanhães. A partir dos EPIs, que os médicos, enfermeiros, concedo, sim, uma parte. Boa noite a todos, presidente, vereador. Eu acho também, as suas palavras são sábias. O dinheiro sobrar, devolver na prefeitura, mas no momento, eu acho que a prefeitura não está assim, precisando tanto não, porque está tocando obras aí, obras sem necessidades. Tinha que parar um tiquinho e esperar o que vai acontecer para tocar as obras. Porque uma obra pequena pode esperar, uma pintura, alguma coisa pode esperar para ver o que vai acontecer, que o pico maior vai vir agora. Entendeu? Para esperar. Aí volta tudo normalidade, porque está tocando o serviço normalmente, parece que não está acontecendo nada na prefeitura. Só as portas estão fechadas, mas está tudo funcionando normal. Obrigado. Muito bem lembrado, vereador Mauro. Essas obras já eram para ter sido até executadas, mas deixou agora para executar neste momento. Mas não vou falar disso aqui agora. Realmente, dias atrás, na saúde, falaram que desses tratamentos de alta complexidade. Nós temos o dinheiro, nós não temos profissional. Então, agora chegou o momento. Já abriu um leque da Lei de Responsabilidade Fiscal para fazer a contratação do profissional sem qualquer, digamos, lógico que vai ter uma tomada de preço, alguma coisa, mas sim uma burocracia mais séria. E até a questão de extrapolar valor. Então, não é o caso, nesse momento, da Câmara pegar o dinheiro daqui e passar para a Prefeitura, pois o dinheiro está sobrando. Entendeu? Tem 200 mil, 100 mil que o Lafayette Andrada colocou para a PAI, que vai ficar para o município, pois a PAI não tem como é que fala? Não pode receber esse valor no momento. E tem o outro do deputado Wendel, 100 mil também. Então, 200 mil. Ele vai ficar na saúde. Se eu for devolver aqui 50 mil, 20 mil, 30 mil, para quê? Esse vai para o Caixa 100. O outro é direcionado direto para a saúde, mas, se necessário for, nós estaremos, viu, vereador Bruno e demais vereadores da base, Evandro. Só uma parte, senhor presidente. Lucimar, Daniel, sim, concedo.
Osmar, Geraldo, Mauro, Carlinho, Cia, todos. Pode ter certeza que essa casa fará a devolução, se necessário for. Não quero voltar ao assunto, ou a repetir o que eu já falei e tal. Eu só gostaria de solicitar do senhor que a gente siga a votação mais objetivamente, porque, embora a gente está falando que não se deve fazer política disso, o assunto está sempre virando para uma questão de campanha. Então, assim, é só isso que eu queria solicitar. Ok, mas o projeto está em discussão com os vereadores e cada um faz o comentário que deve, né? O microfone estava aberto, mas tudo bem. Eu já estou finalizando a minha fala, mas é porque eu fui questionado demais por causa desse projeto, inclusive na internet. Entendeu? Então, eu coloco o projeto de lei em votação. Os vereadores que forem a favor, permaneçam como estão. Os que forem contrário, põem-se de pé. Aprovado o projeto. Solicito ao senhor secretário que proceda com a leitura do projeto de lei 10, do parecer jurídico e do parecer da comissão de... alguns pareceres do projeto de lei 10. Já foram? Não. Então, se os pareceres já foram lidos, estava com pedido de vista, eu coloco o projeto de lei em discussão. Projeto de lei 10 em discussão. Que é o que autoriza o Poder Executivo a contribuir mensalmente com a Associação Brasileira de Ouvidores, Seção Minas Gerais, ABO Minas Gerais. Vereador Anivaldo, só confirma para mim o valor aí que está no projeto, R$ 1.200? R$ 1.200. Só para a população entender aqui, o prefeito encaminhou esse projeto aqui para a Câmara, e na última reunião eu até pedi vista dele e até comentei com os colegas que era momento de realmente analisar o que o projeto... determina o projeto, porque é uma autorização para que a Prefeitura contribua para a Associação de Ouvidorias e onde irá pagar um valor mensal de R$ 1.200, que eu vejo que está indo de contramão com o que o Executivo fala, que está sem dinheiro, mas encaminha um projeto dessa natureza para a Câmara. Já adianto que sou contra, até porque a Prefeitura já tem ouvidor. O próprio Tribunal de Contas, ele dá todo o apoio para o ouvidor, e muito do que está no projeto, o próprio Tribunal de Contas, ele faz gratuitamente aí para os poderes, tanto executivo quanto legislativo. Então, já adianto aqui que eu sou contra esse projeto. Coloco o projeto em votação. Os vereadores que forem a favor, permaneçam como estão. Os que forem contrário, põem-se de pé. Aprovado o projeto. Nada mais a tratar. Dou por encerrada a presente reunião e aguardem aí para assinar a ata. Tá? E segunda-feira próxima, às 19 horas, reunião ordinária nesse plenário da Casa. Deixando claro que os colegas vereadores que estão na situação de risco, fica facultado a presença deles. Senhor presidente, por ordem, boa noite a todos. O senhor deixou aí convocado uma reunião extraordinária para segunda-feira? Ordinária, né? Ah, tá. Porque nós precisamos de chegar mais cedo para a gente estar estudando os projetos. Marcar um horário aí para 6 horas, 1 hora dá para a gente. 5 horas, então concordam todos aí? A gente está estudando, porque senão não vai ter como dar os pareceres. 5 horas. 5 horas. 5 de fato. 5 horas, ué. 17 horas. Agora, quem chegar depois, participe da reunião ordinária. Então, o presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, o Nilci Pereira Chaves, está convocando a todos para estudar os projetos segunda-feira às 17 horas. Ok? A ata, por favor. Não leitura chamada.
Bruno Pires de Souza. Carlos Aparecido da Silva. Presente. Daniel de Souza Barroso. Presente. Evandro José de Alvarenga. Evandro Lote Moreira. Geraldo Ferreira. Laércio Alves de Lima. Lucimar Ferreira Pinto. Mauro da Conceição Neves. Maria Anide de Paula. Nelci Pereira Chaves. Presente. Nivaldo dos Santos. Presente. Osmar Gomes Sideres, presente. Não, já falei, que é facultado, né, a presença aí do vereador Laércio Alves, Maria Anide de Paula e o senhor Geraldo, que também é facultado, vir ou não a reunião, porque é situação de risco. Mas é um guerreiro, está aí firme conosco. Muito obrigado, senhor Geraldo, pela presença. É fazer jus, claro. O senhor Geraldo falou que quer comparar com aqueles bombeiros lá de Mariana, né, senhor Geraldo? Mergulhando na guerra para salvar a vida e para votar o projeto, os projetos de interesse. É de Brumadinho. Tem hora nem dia, não, né? Né, Livaldo? Né, presidente? Tem hora nem dia para salvar a vida, não, né? É 24 horas, né, galera? Ata da segunda reunião extraordinária de 2020. Da quarta sessão legislativa da legislatura de 2017-2020, realizada no dia 3 de abril de 2020, sob a presidência do vereador Nivaldo Santos, que cumprimentou a todos e solicitou ao senhor presidente, secretário, que procedesse com a chamada inicial dos vereadores, a qual estava ausente a vereadora Maria Anide de Paula, uma vez que sua presença é facultativa a esta reunião por meio da portaria 17 de 2020. Como houve número regimental, declarou em nome de Deus abertos os trabalhos, dando prosseguimento, os vereadores procederam com a oração do Pai Nosso, para o bom andamento dos trabalhos. Após a oração, o senhor presidente solicitou ao secretário que procedesse com a leitura dos projetos de lei a dar entrada na casa. Projeto de lei ordinário número 03/2020, que altera os dispositivos da Lei Municipal número 2346/2009, que estabelece novos parâmetros relativos à política municipal dos direitos da criança e do adolescente e da outras providências. Projeto de lei ordinário número 04/2020, que dispõe sobre a suspensão do corte no fornecimento de água e luz no município de Goiás. Projeto de lei ordinário 025, que dispõe sobre as medidas excepcionais de diferimento tributário para redução dos impactos sobre a atividade econômica do município de Goiás causadas pelas ações de contenção da pandemia ocasionada pelo coronavírus. Projeto de lei ordinário 26/2020, que autoriza o Poder Executivo Municipal a utilizar itens da merenda escolar para a composição de cesta básica para a família dos alunos que encontram-se em estado de vulnerabilidade social e da outras providências. Projeto de decreto legislativo número 03/2020, que dispõe sobre a sustação do parágrafo único do artigo 14 do decreto número 4.607, de 26 de março de 2020. O senhor presidente justificou a importância dos projetos apresentados e pediu a emissão de pareceres do mesmo para votação na próxima sessão. Em continuidade aos trabalhos, o presidente solicitou ao secretário que procedesse com a leitura das emendas e pareceres apresentados ao projeto de lei número 06 de 2018, que cria a vidoria da Câmara Municipal de Goiás e da outras providências. O vereador Daniel Barroso tomou a palavra e disse que protocolou o ofício e que o senhor presidente respondeu que os projetos seriam colocados em pauta no dia 6 e que desconhece a necessidade de assinatura de um texto dos vereadores para a apresentação do projeto de lei. Com relação à alteração de pauta de reunião extraordinária, diz que cabe somente ao presidente. Em resposta ao senhor presidente, diz que convocou a presente reunião extraordinária atendendo o pedido da prefeita em razão do momento vivenciado. Diz também que a votação dos projetos relativos a planos de cargos se dá em razão da proximidade do período eleitoral. Prosseguindo com a reunião, a emenda 01 foi colocada em discussão e posterior votação, sendo todas aprovadas. A emenda 02 foi colocada em discussão e posterior votação, sendo por todos aprovada. A emenda 3 foi colocada em discussão e posterior votação, na qual votaram por sua rejeição os vereadores Bruno Pires, Carlos Aparecida, Geraldo Ferreira e Mauro da Conceição, Evandro Lote e Nelci Pereira. Votaram pela aprovação da mesma emenda 3, os vereadores Daniel Barroso, Evandro Alvarenga, Lucimar Ferreira e Osmar Gomes Sideres.
O senhor presidente declarou rejeitada a emenda 03. A emenda 04 foi colocada em discussão e posterior votação, a qual votaram por sua rejeição os vereadores Bruno Pires, Carlos Aparecida, Geraldo Ferreira, Mauro da Conceição, Evandro Lotti e Nelci Pereira. Votaram pela aprovação da emenda 04 os vereadores Daniel Barroso, Evandro Varenga, Lucimar Pinto e Osmar Gomes Cideres. O senhor presidente declarou rejeitada a emenda 04. A emenda 05 foi colocada em discussão e posterior votação, na qual votação por sua rejeição os vereadores Bruno Pires, Carlos Aparecido, Geraldo Ferreira, Mauro da Conceição, Evandro Lotti e Nelci Pereira. Votaram pela aprovação da emenda 05 os vereadores Daniel Barroso, Evandro Varenga, Lucimar Ferreira Pinto e Osmar Gomes Cideres. O senhor presidente declarou rejeitada a emenda 05. A emenda 06 foi colocada em discussão. O vereador Daniel tomou a palavra e disse que é contra a aprovação da emenda 06, pois acredita que é preciso valorizar o serviço efetivo. Disse que a emenda ainda traz aumento de gastos para o Poder Legislativo, pois alterou o salário inicialmente proposto. O vereador Evandro Varenga disse que a ouvidoria é essencial para a transparência dos atos da Câmara, mas que é contra a emenda 06, pois a mesma limita a nomeação do cargo para comissionados. Disse que a Câmara possui servidor efetivo, capaz para ocupar satisfatoriamente o cargo, que é preciso valorizar os servidores efetivos da Câmara, que dispõem conhecimento para responder à população. A emenda 06 foi colocada em votação, na qual votaram por sua rejeição os vereadores Lucimar Ferreira Pinto, Evandro Varenga, Bruno Pires, Daniel Barroso e Osmar Gomes Cideres. Votaram pela aprovação da emenda 06 os vereadores Geraldo Ferreira, Carlos Aparecido, Evandro Lotti, Nelci Pereira e Mauro da Conceição. Em razão do empate, o senhor presidente votou favorável à emenda 6, declarando a mesma aprovada. O vereador Evandro Lotti tomou a palavra e disse que apresentou o projeto enquanto presidente da Câmara em 2018 e procedeu com a leitura do ofício de orientação do Tribunal de Contas com orientação para a criação de ouvidoria. Completou que o projeto só gera despesas após nomeação do cargo, que também pediu a votação do projeto de ouvidoria da Prefeitura para que a mesma não seja punida. O senhor presidente procedeu com a leitura das orientações da criação da ouvidoria para a Câmara Federal e disse que a Câmara não pode privar o cidadão do acesso a informações importantes, que sua gestão da Câmara é pautada pela economia, como é de conhecimento de todos. Lembrou ainda que a Câmara está disposta a contribuir financeiramente para o combate da pandemia do Covid-19, caso necessário. Disse que não é momento de usar a pandemia para fins eleitorais, que, sendo necessário, está disposto a abrir até de seu salário. O vereador Mauro disse que não é o momento para devolução de recursos financeiros, pois o município, que segue normalmente com suas obras, ainda possui condições financeiras de combater a pandemia. O vereador Evandro Varenga pediu que votação siga a pauta, pois acredito que o momento está se estendendo para questões políticas. Prosseguindo com a sessão, o projeto de lei complementar 6 de 2018 foi colocado em votação, na qual votaram para sua rejeição os vereadores Daniel Barroso, Lucimar Pinto e Evandro Varenga, e votaram para sua aprovação os vereadores Bruno Pires, Osmar Gomes Cideres, Mauro da Conceição, Carlos Aparecido, Geraldo Ferreira, Evandro Lotti e Nelci Chaves. Prosseguindo, o senhor presidente colocou o projeto de Lei 10 de 2020, que autoriza o Poder Executivo a contribuir mensalmente com a Associação Brasileira de Ouvidores, Ombudsman, Seção Minas Gerais, ABO-MG, em discussão. O vereador Daniel justificou que é contra o projeto, pois o Tribunal de Contas dá todo o suporte à criação de ouvidores de forma gratuita. O senhor presidente colocou o projeto de Lei 10 de 2020 à votação, na qual votou por sua rejeição o vereador Daniel Barroso, e todos os demais vereadores votaram para a sua aprovação. O senhor presidente declarou aprovado o projeto de Lei 10 de 2020. Encerrados os trabalhos em pauta, o presidente solicitou ao secretário que procedesse com a chamada final dos vereadores, a qual estava ausente a vereadora Maria Anide de Paulo e Laércio Alves de Lima. Nada mais havendo a tratar, e o secretário lavrei a presente, que depois de lida, se aprovada, deverá ser assinada por todos os vereadores presentes. Sala de sessões, ao 3 de abril de 2020. O vereador Daniel justificou
que é contra o projeto, pois o Tribunal de Contas dá todo o suporte à criação de ouvidores de forma gratuita. Deixa eu ler para você de novo. Daniel. O vereador Daniel justificou que é contra o projeto, pois o Tribunal de Contas dá todo o suporte à criação de ouvidores de forma gratuita. Na verdade, falei que eu sou contra pelo fato de que o município já tem um ouvidor, o Tribunal de Contas já dá todo esse suporte. Muito que está no projeto, o próprio Tribunal de Contas já dá o suporte. E o terceiro é a questão financeira, né, que o município fala que não tem dinheiro, depois encaminha um projeto para cá autorizando repassar mensalmente. É isso que eu gostaria que constasse. O vereador Daniel justificou que é contra o projeto, pois o Tribunal de Contas dá suporte para questões relativas à ouvidoria. O município já possui um cargo de ouvidor e, por questões financeiras, que a prefeita informa que o município está passando. O senhor presidente colocou o projeto de lei 10 de 2020 em votação, na qual votou por sua rejeição o vereador Daniel Barroso e todos os outros demais vereadores votaram para a sua aprovação. O senhor presidente declarou aprovado o projeto de lei 10 de 2020, encerrando os trabalhos em pauta. O presidente solicitou ao secretário que procedesse com a chamada final dos vereadores, a qual estavam ausentes os vereadores Maria Nídia e Laércio Alves de Lima. Nada mais havendo a tratar, e o secretário Lavreia presente, que depois de lida, se aprovada, deverá ser assinada por todos os vereadores presentes. Sala de sessões, aos 3 de abril de 2020. Coloco a ata em discussão. Corrigiu direito, vereador? Coloco a ata em votação. Os vereadores que forem a favor permaneçam como estão. Os que forem ao contrário, põe-se de pé. Aprovado a ata. Então, segunda-feira próxima, às 19 horas, reunião ordinária. E, como foi avisado para o presidente da comissão, Neuci Pereira Chaves, reunião às 17 horas para estudo dos projetos.